Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Vitor Brown, este é o Semana da Pan, seu resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na programação. E a semana foi marcada por discussões em torno da CPI da Covid. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro defende que a comissão também investigue prefeitos e governadores. A bancada do 3 em 1 analisou a discussão. Vamos nessa, conversar com os nossos comentaristas sobre essa história de CPI da Covid-19. Amanda Klein, eu começo por você hoje. Como é que você enxerga essa inserção aí nesta CPI de prefeitos e governadores? Olha, eu acho que o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, tem razão. É uma tática, uma manobra diversionista do governo federal para ampliar e muito o escopo da CPI, incluir os 27 governadores e mais de 5.500 municípios. É uma tentativa de esvaziar a CPI e fazer com que essa CPI acabe em pizza. E essa é justamente a estratégia do governo federal. Não sou eu quem estou dizendo, o próprio presidente Bolsonaro admitiu isso numa conversa revelada ontem pelo senador Jorge Cajuru, quando ele pede uma CPI da Covid no Brasil, pede a investigação de governadores e prefeitos, diz que não pode ser só o governo federal o investigado, né? Pede também até o impeachment de ministros do Supremo. Daqui a pouquinho a gente vai debater melhor esse assunto, né? Então, o governo, na verdade, ele tentou várias manobras para tentar sair do corner político, né? Primeiro, retirar as assinaturas da CPI, dessa primeira CPI protocolada ali de requerimento do senador, líder da oposição, Randolfo Rodrigues. Tinham 32 assinaturas essa CPI, o mínimo necessário para protocolar esse requerimento e instalar a CPI é de 27 assinaturas. Eles tentaram retirar, não conseguiram retirar as assinaturas. Foram para a segunda manobra, que é o quê? Ampliar o escopo da investigação com vistas a esvaziar essa CPI. Então, nisso eles vêm conseguindo algum resultado. Agora, qual é a maior probabilidade hoje, segundo os senadores com quem eu conversei desde amanhã? É a pensar essa segunda CPI, a primeira CPI. Agora, tem alguns senadores independentes de oposição muito experientes que devem fazer parte aí dos 11 titulares, 11 integrantes dessa CPI, e esses senadores não morrem com barulho da bala, não, viu? Muitos deles me disseram, inclusive, que são favoráveis à ampliação do escopo da CPI, a governar também, a investigar também governadores e prefeitos. O que pretendem, o que querem esses senadores? Eles querem ter a maioria dos integrantes, a relatoria dos trabalhos e, com isso, conseguir, pelo menos, segurar ou direcionar das diretrizes para o segmento, para a sequência da CPI. E aí eu até noto alguns dos senadores com quem eu falei, não vou declinar os nomes, mas só para vocês terem uma noção, um deles fala assim: fatos com conexão já são previstos na CPI, muda muito pouco, só a narrativa. Outro senador me disse, olha, talvez seja preciso delimitar melhor o objeto dessa segunda CPI, porque ele está muito amplo para investigar todos os governadores e todos os prefeitos. Pode ser que o presidente Rodrigo Pacheco tenha que requerer isso, tenha que exigir isso, uma delimitação maior do objeto de investigação. Mas tudo isso está sendo trabalhado nos bastidores e a gente ainda vai ouvir muita confusão nessa história de CPI, viu, Paulo? Amanda, mas quero saber a sua opinião. Precisamos inserir prefeitos e governadores ou não? Eu acho que você pode ampliar um pouco o escopo da investigação. Por exemplo, a primeira CPI falava para investigar o que aconteceu com o fornecimento de oxigênio em Manaus, que a gente viu aquele caos das pessoas morrendo asfixiadas e sufocadas. Então, obviamente, você vai precisar investigar o governador do Amazonas, o prefeito de Manaus e algumas outras prefeituras. Então, isso até já havia sido pedido no fim de semana pelo senador Alessandro Vieira. Então, você amplia um pouco o foco de investigação, mas somente a proposta de CPI não consta isso, né? Conexos. Na proposta inicial do CPI não consta a investigação de prefeitos e governadores. Não consta. Eu acho que vai criar muita confusão e tende a esvaziar a CPI se você ampliar demais o foco. Mas, levando em consideração o objeto previsto na primeira investigação, que é o fornecimento de oxigênio em Manaus, no Amazonas, é óbvio que você também tem que investigar o trabalho nas esferas estadual e municipal. Perfeito. Nesse caso, sim. Perfeito, querida. Rodrigo Constantino, agora eu quero saber de você. Amanda traz esse argumento de que isso poderia ser uma manobra do governo federal. O que você acha? Que esse é um argumento forjado pela extrema esquerda, pelo Randolfo, que é companheiro do Maduro, né, e que está querendo essa CPI só para tentar, de alguma forma, desgastar o presidente Bolsonaro e fazer, nas palavras do próprio presidente, algum tipo de relatório sacana, né? Veja, é muito curioso, né, a gente ouvir a conversa que foi vazada de forma totalmente antiética, aqui nos Estados Unidos seria crime, né, pelo senador Cajuru,
mas é muito curioso a gente ouvir a íntegra da conversa ali de uns 6 minutos, né? E ver depois a chamada de um jornal como a Folha de São Paulo, por exemplo, que vai na linha da Amanda, que diz assim, presidente tenta melar a CPI. Aí você vai ouvir o áudio, o presidente está falando o contrário, falando, olha só, tem que fazer uma investigação mais ampla, senão é pura sacanagem. Até porque, Paulo, é importante o nosso ouvinte, nosso telespectador ter em conta, né, que não há nenhum tipo de indício de algum crime cometido, nenhuma evidência de nada pelo governo federal. Em compensação, o Covidão já é uma realidade, já tem governador que foi deposto, tem secretário que foi preso de saúde em vários estados, né? Então, é uma coisa realmente patética e isso aí expõe o seguinte, quem está falando em CPI, mas que é uma CPI restrita, né, e com certeza a decisão do Barroso só foi tomada por isso, e agora a gente vai ver a mágica acontecer, né, com essa coleta de assinaturas do senador Girão, que não é um senador governista, bolsonarista, mas sim independente, e que quer exatamente isso, né, que a investigação seja completa e não pela metade, né. Não seria tomada a decisão do Barroso, mas o que essa turma quer obviamente, manchete eleitoreira, não tem nada a ver com ética. Isso ficou muito claro, as máscaras já caíram, eles estão contando com o apoio de gente como Renan Calheiros, né? É realmente uma coisa de mau gosto. Agora, eu fecho esse primeiro comentário, Paulo, só dizendo o seguinte, a turma que achou que esse áudio vazado de forma antiética pelo senador ia ser um desgaste para o presidente, cometeu o mesmo erro que aquela reunião ministerial lá, né? O que o povo viu foi um presidente falando o seguinte, tem que investigar, mas investiga todo mundo, né? O que estão tentando fazer é politicalha. Então, por que estão tentando restringir? Porque querem criar manchetes sensacionalistas. Exatamente disso que se trata e acho que a população já percebeu. Ok, Constantino, a gente vai falar bastante sobre esse áudio divulgado aí pelo senador Jorge Cajuru, mas, meu querido Jorge Serrão, eu quero saber o que você acha da inclusão de prefeitos e governadores nessa história toda da CPI. Corretíssima e inevitável. Você não poderia abrir uma CPI para apurar os problemas de gestão pública na pandemia sem levar em conta o todo da administração pública. Até porque, vamos lá, raciocínio bem objetivo, óbvio, lulante. O governo federal, no portal da transparência, revelou o quanto ele passou de recursos para estados e municípios. Então, é natural que possa haver uma cobrança pública do uso deste dinheiro. Muita gente sabe, está todo mundo vendo, que em muitas cidades que receberam dinheiro não houve aquele atendimento classe A que se esperava pela grana recebida do governo federal. Então, é muito correto, era natural que se fizesse uma apuração ampla. Agora, a ampliação da CPI da pandemia, ela pode se transformar na CPI do pandemônio. Por quê? Não interessa, sobretudo, a governadores essa CPI. Ao governo federal, o presidente Bolsonaro, na conversa com o Cajuru, já deixou claro que tudo bem, para ele tanto faz, a coisa vai ter lá uma pressão, com certeza em cima do Pazuello, do trabalho dele durante no Ministério da Saúde, mas que, ok, ele toparia a jogada. A Associação de Prefeitos também admite que a CPI é plausível para investigar os municípios. Agora, os estados, e entra o jogo político e o interesse do ano que vem. Tem eleição para governador. E senadores que querem ser candidatos vão usar certamente essa CPI para detonar os seus desafetos locais. Então, essa CPI da pandemia vai ser a CPI do pandemônio. Pode ter certeza. Vejo aqui a Amanda Klein pedindo a palavra. Vai lá, Amanda. Não, eu concordo com o Jorge. O problema de virar CPI do pandemônio é que você acaba não investigando nada nem ninguém, né? Então precisa ter um objeto mais delimitado. Também o foco inicial dessa CPI é investigar o governo federal. E tem muita, ao contrário do que o Constantino diz, tem muita coisa para ser investigada, sim. Tem para ser investigada a omissão do governo federal, o atraso na compra de vacinas, o dinheiro gasto, os milhões de reais gastos com medicamentos como cloroquina e ivermectina, comprovadamente ineficazes, sem ciência nenhuma por trás, o atraso de insumos, kit intubação,
Até o senador Randolfo Rodrigues faz uma lista muito ilustrativa e detalhada de pelo menos 14 itens que têm que ser investigados sobre a incompetência e omissão do governo federal. Ficou muito claro na crise em que as pessoas morreram sufocadas, asfixiadas no Amazonas. Agora, quando você fala de narrativa, Constantino, aqui o presidente Bolsonaro, eu quero lembrar algumas das frases mais eloquentes nessa conversa com o senador Cajuru, em que o Bolsonaro disse o seguinte: por enquanto o que está aí é um limão, ou seja, a CPI é uma coisa azeda, é uma coisa que incomoda, que preocupa o governo. Tem que fazer uma limonada, tem que peticionar o Supremo para colocar um impeachment também. Então, são duas as estratégias do Bolsonaro: CPI ampla, pegando governadores e prefeitos, e investigar ministros do Supremo. Aí o Bolsonaro conclui: eles vão ponderar tudo, né? Eles, o Supremo, não tem nem CPI, nem investigação do Supremo. Então, ele acha que articulando para investigar ministros do Supremo, ele vai conseguir cercear, vai conseguir, de alguma forma, fazer com que o Supremo tire a investigação ou barre a investigação da CPI. Ele não quer nenhuma coisa nem outra. Então, obviamente, ele está assustado. O governo está em um momento de fragilidade, o orçamento não conseguiu ser sancionado até agora, tem muitos favores e muitas emendas parlamentares para pagar, está numa queda de popularidade e no auge, no pior momento da pandemia. Então, o governo tem muitas razões para ser investigado e muitas razões para ficar preocupado. O presidente Jair Bolsonaro também reclamou da divulgação de uma conversa que teve por telefone com o senador Jorge Cajuru. Nós debatemos o vazamento em Os Pingos nos Is. E aí, Zé, o que está achando desse episódio todo, da divulgação da conversa, do teor ali, do diálogo entre o presidente e o senador Cajuru? Olha, é muito difícil entender o que realmente aconteceu. Gravar um presidente da República e depois divulgar é uma situação muito complexa e muito difícil de entender. O senador Cajuru garantiu que falou antes com o presidente Jair Bolsonaro. Talvez o presidente Bolsonaro não tenha entendido o teor desta conversa e a complexidade das relações. Ele defendeu claramente ali o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal e isto é grave para um presidente da República. É inusual, quer dizer, um presidente não vai falar assim de um Supremo, a não ser que esse Supremo Tribunal Federal tenha aberto a janela, ou seja, tenha praticado ações que possam levar o presidente da República a pensar dessa forma. O certo é o seguinte, gravar um presidente da República é algo grave, jogar no ar assim é mais grave ainda. E eu entendia que havia essa autorização do presidente, eu até estranhei. Eu conversei com aliados próximos do presidente que detestaram esta ideia de divulgar a conversa e divulgaram a gravação do presidente assim conversando de uma forma despretensiosa, como quem fala no privado com alguém. Então, esta é a realidade. Haverá consequências. Prefeitos, governadores já estão reagindo contra o presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Associação dos Prefeitos diz que não há problemas, podem investigar. E pode mesmo, o governo já investiga prefeitos e governadores. Onde vai 1 centavo de dinheiro público federal, lá está a investigação pública também. O ministro Wagner Rosário faz exatamente através da controladoria esse passo a passo para onde foi cada centavo. A ideia é mostrar que prefeitos e governadores receberam dinheiro da Covid e às vezes podem não ter roubado, podem não ter levado dinheiro para casa, mas desviaram e pagaram contas de municípios, pagaram contas de estados e não compraram equipamentos e não melhoraram as condições da saúde. O certo é o seguinte, por outro lado, a oposição já está ali dizendo que o presidente está conspirando contra o Supremo, ou seja, dor de cabeça à vista. E são vários flancos abertos, né? É a disputa do orçamento, é a disputa de CPI da Covid, essa questão da própria pandemia que está colocando dificuldades na ação do governo. São muitas frentes abertas para disputas. Vitor, sinceramente, eu não gostei dessa divulgação da conversa. Não se faz isso com uma conversa com o presidente, com ninguém, muito menos com o presidente da República. E você, Guilherme Fiuza, suas impressões sobre esse episódio? Bem, Vitor, essa CPI ela já é mal nascida, né? O surgimento dela já é coalhado de dúvidas e de reticências, né? Uma CPI para investigar o governo federal, né? Na pandemia. As políticas de restrições de segurança sanitária
alegadamente de segurança sanitária, foram executadas pelos estados e pelos municípios, né? O governo federal até tentou, em determinado momento, dar diretrizes para a abertura de certas atividades, foi negado pelo Supremo Tribunal Federal. A inteira política de enfrentamento da pandemia, não só nas políticas restritivas, como no emprego das verbas emergenciais de saúde, esteve e está a cargo de estados e municípios ou não. Ou a gente sonhou com isso. Então, querem investigar o quê? Se o Bolsonaro demorou a comprar vacina, isso a gente sabe que é conversa fiada, né? Isso a gente não vai nem entrar. Se a crise de Manaus, né, que já tinha tido covidão em Manaus, já tinha tido gente presa no governo do Amazonas. Aí tentaram botar o Pazuello no meio daquilo tudo. Então, a CPI é mal nascida porque ela jamais poderia nascer com esse foco no governo federal, né? Ela teria, no mínimo, que já nascer como uma investigação das políticas de restrições, lockdown, etc., adotadas. Foram suficientes, não foram suficientes, cotejar o que foi feito com o resultado, né? Com a avaliação de qual foi a eficácia de determinados trancamentos de atividades, não é isso? Que quebrou vários setores, falências em cadeia, desemprego. Nada disso interessou aos mentores dessa CPI. Isso tudo é política dos estados e dos municípios que não estavam no objeto inicial. E sobreveio o Covidão, como já mencionei, uma roubalheira em vários estados. O governo do Rio de Janeiro, o governador foi afastado por conta de indícios de desvios de verbas emergenciais, todas aportadas pelo governo federal e mal gastas pelo governo local. E os mentores da CPI não quiseram, não se interessaram por isso. Eles querem o governo federal. Mas isso é mesmo uma política de investigação para beneficiar a população no meio de uma crise sanitária? E tem mais. É o caso, a CPI, né, mesmo agora essa CPI, ela será abrangente, né? Isso é o que o país tem de melhor a fazer com a sua energia, as instituições tendo que sair de uma crise, tendo que aprovar reformas urgentes no Congresso. O Covidão não foi uma CPI que desvendou, foi a Polícia Federal. Por que esses políticos que dizem interessados nessa averiguação, por que eles não apoiam a Polícia Federal, o Ministério Público, na continuação das investigações, das supostas irregularidades, arroubos, tudo que se possa imaginar de indevido feito na pandemia? Eles querem fazer uma CPI contra o governo federal. Então, isso a gente não pode achar que seja um objetivo honesto, né? Pelo menos até onde a vista alcança. E o senador Cajuru é o seguinte, ele está nessa iniciativa, e eu acho que se ele, como manifestou na gravação com o presidente, se ele tinha a intenção de que essa CPI fosse ampla e abrangesse aí todo o país, todos os níveis de governo, ele deveria ter sido, acho, mais enfático e mais afirmativo, porque ele foi um dos proponentes, né? Ele foi um dos defensores políticos dessa CPI, e a CPI foi entregue, inclusive o mandado de segurança que foi impetrado por ele, Cajuru, no STF, ainda com a CPI com esse objeto. Então, acho que faltou o senador Cajuru, se ele deseja isso, que ele disse, a gravação, faltou desde o início ele expressar, ele tentar mudar o objeto antes de impetrar o mandado de segurança, por exemplo. Eu faria isso. Se eu dizer, olha, o objeto está incorreto, esse objeto precisa ser amplificado. Então, eu não vou entrar com o mandado de segurança agora no STF, eu vou primeiro resolver essa formulação e depois eu vou entrar com o mandado. Mas tudo bem, eu acredito que ele esteja aí tentando, de fato, que ela seja ampla, é isso que ele diz na gravação. Agora, a gravação em si, eu não sei qual é a intenção do Cajuru. Quer dizer, ele estava querendo mostrar
ao país uma conversa dele com o Bolsonaro, ele podia convidar o Bolsonaro para uma live. Né? Convida o Bolsonaro para uma live, pergunta se pode ir à live do Bolsonaro, ou faz a live dele com o Bolsonaro, grava, mostra, qual é o problema? Né? Mas você gravar, dizer depois que gravou, aí e divulgar os pedaços, aí eu realmente estou aguardando para entender qual é exatamente o objetivo do senador Cajuru com essa manobra. Ana Paula Henkel, já conosco direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Bom, Vitor, eu acho que tem algumas pontas aí nessa história toda que ainda estão desamarradas, né, que ainda estão soltas. A primeira que a gente pergunta é exatamente essa deixa aí do Fiuza, o porquê gravar uma conversa com o presidente e só avisar o presidente no dia seguinte que vai publicar a conversa, publica em trechos. Isso ainda é uma coisa que o próprio senador Cajuru acho que tem que vir a público e explicar por que de gravar essa conversa e não ter uma conversa pública, né, numa live como o Fiuza colocou. E outro ponto interessante que eu acho também desse quebra-cabeça aí que acabou se formando desde a divulgação da conversa, até um pouco antes, sexta-feira, né, que a gente até comentou aqui que essa CPI da Covid até poderia ser uma coisa boa para o presidente Bolsonaro e o governo federal se ela conseguisse uma extensão aos governadores e aos prefeitos, o que parece que agora vai acabar acontecendo, ou que tem chance de acabar acontecendo, ou também, Vitor, que porque agora fala-se na inclusão de governadores e prefeitos, essa CPI vai acabar morrendo na praia. Outra ponta aí, ainda desamarrada, sem encontrar uma finalidade, é porque o senador Cajuru não iniciou a petição dessa CPI já colocando os governadores e prefeitos. A pergunta que fica é, será que se ele tivesse colocado desde o início governadores e prefeitos, esse pedido, essa petição, ela iria para frente da maneira até com uma certa celeridade como ela foi? Porque a gente vê que é muito óbvio que dentro desse cenário político que estamos vivendo, Vitor, há uma proteção por muitos agentes políticos e agentes políticos dentro do próprio STF, na figura de muitos ministros, na proteção de governadores e de prefeitos e uma certa perseguição ao governo federal e ao presidente Jair Bolsonaro. Então fica essa pergunta, se tivesse sido colocado no início governadores e prefeitos nessa petição, será que ela teria essa celeridade que teve? Eu acho que é mais do que justo nós cobrarmos uma CPI, se ela for realmente acontecer. Outro ponto que o Fiuza traz que é muito importante também é a necessidade de uma CPI no meio de uma pandemia global, no meio de uma crise sanitária, numa crise econômica e com reformas importantes também no nosso horizonte para serem passadas. Então será uma CPI, demanda muito tempo, demanda dinheiro também, e será que ela é necessária no momento? Mas se por acaso chegarem a essa conclusão de que é necessária, aí sim tem que ter a inclusão de governadores e de prefeitos, porque basta a gente chegar ali no portal da transparência e ver o caminhão de dinheiro da União, do governo federal que foi passado para os estados e para os municípios, e a população tem o direito de saber sim onde esse dinheiro foi parar. O barulho que a gente está percebendo hoje, Vitor, em relação às repercussões dessa gravação do senador Cajuru, é um barulho muito parecido com aquela reunião ministerial logo após a saída do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi um barulho se a reunião deveria vir a público, e ela veio a público também com mais um dedo, mais uma canetada ali do STF, e o que se descobriu é que o presidente Bolsonaro, numa reunião confidencial e fechada, ele é muito parecido, para não dizer idêntico, ao presidente Bolsonaro, que a gente vê aí nas câmeras, até da própria maneira como ele fala. Então, hoje o presidente também falou, eu falei mais, pode inclusive publicar o resto que eu falei.
a gente vai ter que começar a montar esse quebra-cabeça aí. Aqui nos Estados Unidos, Vitor, depende muito do estado se você pode gravar ou não uma conversa e publicá-la com outra pessoa, mas desde os anos 80 não pode gravar o presidente dentro da Casa Branca. O que acontece aqui é que todos os telefonemas do presidente americano, senta-se uma comissão ali de 5, 6 pessoas e eles fazem as transcrições daquela conversa, exatamente para não acontecer isso que aconteceu. Mas existem aqueles políticos que continuam gravando conversas, como o próprio secretário de Estado da Geórgia, que no meio ali da confusão da eleição conturbada do ano passado, acabou gravando um telefonema com o então presidente Donald Trump. O que a gente vai ter que acompanhar, Vitor, é se a CPI vai morrer agora com a inclusão dos governadores e dos municípios. Agora a gente quer que que eles sejam incluídos, ou se ela vai continuar seguindo aí com uma certa resistência para que só o governo federal seja incluído. Na terça-feira, o senador Jorge Cajuru explicou ao Morning Show os motivos da divulgação da conversa com o presidente Bolsonaro. No sábado, o senhor teve esse telefonema com o presidente Jair Bolsonaro. Está repercutindo demais esse telefonema, as suas falas, a fala do presidente da República. Mas eu acho que tem um ponto que precisa ser esclarecido nessa história. O senhor combinou essa ligação telefônica com o presidente da República? O senhor avisou ele antes que ela seria gravada, ou o senhor age assim normalmente em todas as suas conversas, em todas as suas relações? O senhor grava todo mundo? Como é que funciona isso, senador? Bom, primeiro, o meu respeito ao programa, a credibilidade, a audiência, a Jovem Pan e a todos vocês. Ponto 1. Se eu combinei essa entrevista ou essa conversa com o presidente Bolsonaro, eu quero que Deus imediatamente me deixe cego. Eu só tenho um olho. Esse aqui é prótese. Em nome de minha mãe. Eu não combinei nada. Aceito prazerosamente, e acho que a justiça deveria fazer isso, abrir o sigilo telefônico meu e dele para ver se houve alguma conversa nossa antes, de forma alguma. No sábado à noite, eu estava chateado porque não aguentava mais ouvir o presidente Bolsonaro chamar todo mundo de canalha e dizer que todos os senadores queriam uma CPI sacana somente contra ele e não contra governadores e prefeitos. Eu, chateado, liguei para ele. Se você ouvir a conversa, o tempo todo eu insisti com ele. O senhor colocou todo mundo na mesma vala, no mesmo balaio. O senhor não foi justo comigo, presidente. Eu peço, inclusive, que o senhor dê uma entrevista próxima e esclareça que eu, senador Cajuru, liguei para o senhor em meu nome, em nome de outros senadores que eu respeito, que também estão se sentindo ofendidos, porque não é justo o senhor colocar todo mundo no mesmo balaio. Diga quem é que quer uma CPI revanchista, porque eu não quero. 10 dias atrás, em toda a imprensa, inclusive aqui na Jovem Pan, eu declarei o quê? Declarei que a CPI tinha que ser ampliada para governadores e prefeitos por desvio de 54 bilhões enviados pelo governo federal, por corrupções, tem governador até correndo risco de impeachment, como o do Rio de Janeiro. Portanto, em hipótese alguma, eu combinei qualquer coisa e não combinaria. Para vocês, eu tenho o vídeo ao dispor, curto, se quiserem colocar no ar. No dia 1º de fevereiro, na eleição de Rodrigo Pacheco, eu subi na tribuna do Senado, o 01, o que quer falar de honra. Ele falar de honra é triste, né? É motivo de rir. O Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro estava ali, ouviu o que eu falei, ninguém pediu a parte, todo mundo ouviu em silêncio. Eu avisar o seguinte, que nesses 2 anos do Senado, eu aprendi, infelizmente, a gente tem que gravar a conversa com todos os políticos. Por quê? Porque, ouvintes, brasileiros de todo o país e do mundo, o político fala com você no telefone uma coisa, no outro dia, na tribuna, ele vai e fala diferente. Então, eu falei, a partir de agora, eu disse, tem aqui, eu tenho a gravação aqui ao dispor. Eu disse, na tribuna do Senado, falei, a partir de agora, eu vou usar o meu telefone e essa caneta aqui, que grava, que o Datena me deu de presente. Portanto, eu quero deixar isso claro para não haver dúvida amanhã que eu não gravei. Você acha que o filho do presidente
não falou para o pai, o senhor conversa sempre com o Cajuru, ele falou que a partir de agora vai gravar todas as conversas políticas. E isso saiu na imprensa, isso foi divulgado, esse depoimento meu na tribuna do Senado. Portanto, o presidente estava careca de saber que eu estava gravando, tanto que ele aproveitou da gravação para falar o que ele queria, para se dirigir ao STF, para falar de impeachment, para xingar quem ele quis xingar. Enfim, ele teve consciência. E mais do que isso, ele fez ontem à tarde uma confissão pública. Vocês colocaram aí um pedaço. O que ele fez? Ele contou que realmente no dia seguinte, ou seja, no domingo, eu telefonei para ele 12h40, e é só abrir o sigilo telefônico, avisei a ele que eu estava editando uma parte da entrevista e queria colocar no ar. A única coisa que ele não completou aí, para ele ser mais honesto, é dizer o seguinte, que ele respondeu, o Vitor está aqui comigo e acompanhou tudo. Ele respondeu assim, Cajuru, não tenho nada para esconder, pode colocar. Ô Cajuru, aí eu coloquei, mas eu editei a parte em que ele xingou os senadores de canalhas e xingou aquilo que vocês até colocaram, né, o famoso PIA aí. Deixa, ô Cajuru, senador Randolfo Rodrigues. Me permita só tentar entender a maneira que o senhor atua em relação a esse processo de gravação de políticos. Então quer dizer que o senhor grava todos os políticos. Significa que o senhor então tem um vasto arquivo, um vasto material aí de conversas que, enfim, o senhor teve com todos esses políticos. É isso? Não é só com o presidente Jair Bolsonaro que você tem. E por que o senhor só revela a conversa com o presidente da República? Porque até agora, graças a Deus, nenhuma conversa foi motivação para colocar no ar e ser esclarecedora. Porque, para mim, colocar a conversa do presidente, eu, inclusive, fui correto com ele. Porque eu mostrei o quê? Um novo presidente que até sábado xingava todo mundo e dizia que todo mundo queria uma CPI contra ele. O que ele falou no final da conversa? Ele disse, Cajuru, então tá tudo bem, estamos combinados, estamos afinados. Se vai também investigar governadores e prefeitos, Cajuru, eu quero que saia a CPI logo e pronto, acabou. Então eu quis mostrar para a sociedade, para os senadores, que o presidente tinha uma nova opinião. Então eu fiz questão de colocar a gravação, porque se eu falasse isso para a imprensa ou na tribuna do Senado, olha, eu falei com o presidente, gente, e o presidente disse que não é mais contra a CPI não, porque ela vai investigar governadores e prefeitos. Muita gente iria desconfiar de mim, dizer que era mentira. Então eu falei, agora eu vou falar e provar. E coloquei, pronto, acabou. E ele não falou para mim, não ponha, porque se ele falasse 20 minutos antes, eu não colocaria. Jamais faria isso com ele. Senador. Agora, ele falou para mim, eu não tenho nada para esconder, Cajuru. Eu coloquei, para mim significa o quê? Autorizado. Então por que o senhor acha que o presidente agora está tendo essa manifestação contrária à divulgação deste áudio que você revelou, inclusive com os filhos também, né? Você já falou sobre o Flávio Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro também esteve ontem aqui na Jovem Pan, no Direto ao Ponto, apresentado pelo Augusto Nunes, e disse que faltou ética ao senhor ao divulgar esse áudio. Por que o senhor acha que o Bolsonaro falou uma coisa para você e agora publicamente está falando outra? Bom, primeiro, faltaria ética a mim se eu não avisasse o presidente que iria colocar no ar a gravação. Tanto que eu avisei, estou editando aqui aquela parte que o senhor xingou os senadores e o Randolph. Aí ele virou e falou assim, eu juro, não tem nada para esconder, não tem medo de nada. Foi tudo bem, então vai pro ar daqui a pouco. Tudo bem, um abraço, pronto, acabou. Me parece que ele estava até almoçando, era 12h40, perfeito? Só abrir o sigilo e pronto, acabou, mostrar ali. Por que eu não gravei? Porque eu falei com ele 1 minuto só. Eu gravo quando é uma conversa longa, tá? Uma conversa que eu posso amanhã usar caso o político venha na tribuna e diga diferente do que falou para mim na gravação. Eu até agora não usei outras gravações porque eu não tive motivo. Mas eu tenho amigos senadores que ligam para mim e termina a conversa, brincam. Cajuru, gravou, né? Falei, gravei, mas tudo bem, foi mais uma conversa prazerosa. Essa conversa do presidente... ele só mudou de opinião na segunda-feira, até que eu digo a vocês, a gravação foi para o ar 1h da tarde. Ele teve todo domingo para me ligar, ou então para dar entrevista lá embaixo, porque basta ele descer, que ele tem uma claquete lá todo domingo, ele desceria lá e no domingo mesmo ele responderia a mim. Por que ele só foi responder ontem às 10 horas da manhã? Porque ontem de manhã o vice-presidente Mourão ou outro conversou com ele e falou, olha, o que ficou ruim na gravação foi a forma que o senhor dirigiu ao STF.
Agora compramos uma briga de vez com o Supremo Tribunal Federal. Por isso que ele veio me culpar, tipo assim, jogar a bomba para cima de mim, né, virar um inocente. Por quê? Porque caiu a ficha de alguém no Palácio para falar, presidente, não pode falar isso do STF, a situação nossa já não está boa lá. E o senhor vai falar isso? Perfeito. Então foi isso que aconteceu. Eu tenho certeza que ele mudou de posição por causa disso. Senão, 10 horas da manhã, ele iria falar e confirmar toda a nossa conversa, e ainda senador, ia pedir para eu colocar o restante dela como ele pediu, e eu coloquei. E depois de tanta discussão, a CPI da Covid foi instalada no Senado pelo presidente Rodrigo Pacheco. A bancada do 3 em 1 analisa a decisão. Constantino, eu queria começar por você hoje, porque é importante a gente diferenciar para o nosso ouvinte e para o nosso espectador como é que são as coisas lá em Brasília, né? O que o regimento do Senado Federal disse, e o Rodrigo Pacheco foi fazer uma consulta justamente por isso, é que não é competência federal a investigação da administração de governos estaduais e municipais, por isso que existem as assembleias legislativas e as câmaras municipais. Mas o que é obrigação do Senado é investigar o uso do recurso federal, certo? Consta. E isso a gente está aguardando, né? Exatamente, Paulo. Foi até um argumento usado pelo senador Luiz Eduardo Girão, né, que lembrou do caso do Banestado, que recuperou mais de 200 bilhões de reais para os cofres públicos, né? E era porque dizia respeito a recursos da União. Então, é exatamente o mesmo caso aqui. O governo federal distribuiu rios de dinheiro para estados e municípios e que tem já indícios de desvio, né? Já tem secretário de saúde preso, tem governador que caiu, tem processo de impeachment que foi aberto, tem vários estados e vários municípios com evidências aí de problema, do covidão, né? Então, seria para incluir a pesquisa desses supostos desvios na CPI. Essa foi a iniciativa do Eduardo Girão. Não acredito que essa questão do regimento interno de que não pode investigar os estados impeça, porque, de novo, são os recursos federais da União, né? Agora, o que cabe dizer sobre esse assunto todo e essa sessão que estamos acompanhando, né, é que fica evidente, uma vez mais, aquilo que todo mundo já sabia, né, que aquela minoria que quer a CPI, que provocou até mesmo, né, o seu companheiro supremo para esse tipo de ingerência, né, que é um palanque eleitoral. É disso que se trata. Foi a expressão, inclusive, do próprio senador Girão, se não me engano. Então, estão em busca de holofotes para tentar, de alguma forma, desviar a atenção, desgastar o presidente com essa acusação de suposta omissão em Manaus, né, que não há nenhuma prova material, nada concreto sobre isso, e tentando, então, desviar o foco justamente do covidão. Então, é disso que se trata, né? Não é o momento para as prioridades que o Brasil está vivendo, mas vem atender aí a demanda de uma narrativa da oposição, capitaneada, quero sempre lembrar aqui, pelo senador Randolfo Rodrigues, que é da extrema esquerda, é alguém que é defensor do regime venezuelano. É isso. Amanda Klein, segundo a sua apuração, no que vai dar essa história toda? Olha, Paulo, isso tudo está em curso, até porque a gente tem que esperar a decisão, que também será muito importante amanhã do Supremo Tribunal Federal, de mandar instalar essa CPI imediatamente, ou então deixar a cargo do Senado, só instalá-la depois que a crise sanitária arrefecer. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, Paulo. Do que Bolsonaro tem tanto medo? Se não há razão para temer ações e omissões, no caso de Manaus, como disse o Constantino, então por que todas essas medidas protelatórias? Porque todos os aliados e a articulação política do governo entrou em peso desde o começo da sessão para tentar adiar a instalação da CPI e não fazer cumprir a determinação do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Então, vamos tentar montar esse quebra-cabeça para a gente entender o que está acontecendo desde o início. Então, primeira estratégia do governo, retirar assinaturas da CPI. Não conseguiu. Segunda estratégia do governo, desenhar, fazer uma CPI mais ampla para investigar governadores e prefeitos e desviar o foco do objeto original, que são as ações e omissões do governo federal. Isso funcionou parcialmente, tem 45 assinaturas, uma adesão
da maioria do Senado, mas a gente não sabe se vai ser instalada dessa forma ou não. Precisamos esperar o pronunciamento, a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E aí entraram as primeiras questões de ordem. O líder do governo no Senado, Eduardo Gomes, pediu para a CPI só funcionar presencialmente com a vacinação de jornalistas, integrantes da CPI e demais membros terceirizados. O líder da oposição, o senador Randolfo Rodrigues, respondeu corretamente. Ele falou, poxa vida, mas na prática isso inviabiliza a instalação, o funcionamento da CPI durante a pandemia. Então isso cerceia um direito da minoria e também não cumpre a decisão do STF de mandar instalar a CPI. Aí entrou outro senador, Eduardo Girão, pedindo a instalação da CPI mais ampla. Mas, pela minha apuração, que tem entendido até com interlocutores do presidente Rodrigo Pacheco, o que ele tem entendido até agora é que esse artigo 146 do Regimento do Senado, que manda não investigar estados e municípios, veda essa investigação da maneira que é colocada no pedido de CPI do senador Eduardo Girão. Então, ele vai tentar chegar ao meio termo, provavelmente apensando parte dessa CPI somente aos fatos conexos, correlatos a ações e omissões do governo federal. E aí eu volto à primeira parte da minha exposição. O que tem o STF a ver com isso? O STF vai decidir amanhã, então se instala imediatamente, ou então, se o Senado ganha um tempo, ganha uma sobrevida, e pode instalar essa CPI mais para frente, quando a crise sanitária arrefecer. Então, por ironia do destino, o governo pode ganhar, inclusive, uma ajudinha do Supremo Tribunal Federal amanhã, a depender da decisão. Agora, fecho a exposição aqui. Quem não deve, não teme. E o presidente Bolsonaro tem muitos motivos para temer. Você concorda, Serrão? Estamos indo para mais uma judicialização da politicagem. Não adianta você querer revogar a lei da gravidade no planeta Terra, porque a realidade não vai permitir que isso aconteça. Não adianta o regimento interno do Senado, em seu artigo 146, afirmar que não pode investigar estados e municípios quando você abre uma comissão que manda investigar como o governo federal agiu ou se omitiu nessa pandemia. Se esse governo botou dinheiro na história, tem que saber aonde chegou o dinheiro. A velha história do follow the money, siga a grana. Na hora que seguir a grana, vai dar problema. E é inevitável seguir a grana. Então, a CPI, mesmo que o Senado diga, mesmo que a regra do Senado diga que não pode investigar estados e municípios, é inevitável que eles terão de ser investigados. Aí entra um impasse. Vai ter um questionamento jurídico, novamente, provavelmente ao próprio Supremo Tribunal Federal, para avaliar se isso vale ou não. Amanhã, no julgamento do Supremo, é muito provável que algum inteligente membro do Poder Supremo já faça a sua interpretação do regimento do Senado, dizendo que a comissão tem que acontecer ratificando a ordem dada pelo ministro Barroso, com base no pedido de senadores. Só que isso vai ter o seu impacto na realidade. Será que na realidade vai poder ser cumprida essa regra? Na realidade não vai. Vai ter que investigar de maneira ampla, querendo ou não querendo. O Supremo, sim, a tendência para amanhã é que o Supremo aprove a instalação da CPI, mas diga que ela só vai poder funcionar na hora que a coisa estiver normal no trabalho presencial. E isso vai demorar para acontecer. Ou seja, empurra-se o caso com a barriga. Perfeito, Serrão. Constantino pedindo a palavra. Para responder, na verdade, a questão levantada pela Amanda, né? O que teme o presidente Bolsonaro? É uma pergunta que, na melhor das hipóteses, que eu consigo interpretar, é de uma ingenuidade comovente, né? Porque a gente sabe que uma CPI, em primeiro lugar, começa de um jeito, sabe-se lá como vai parar, e, em segundo lugar, ela fornece exatamente o tal palanque, muitas vezes circense, né, para pura perseguição e criação de narrativas que a imprensa, que é o grande partido de oposição no país hoje, boa parte da imprensa, vamos falar um pouquinho disso adiante, né, quando falarmos aí do Cajuru de novo, mas a imprensa é um partido de oposição que fica catando pelo em ovo todos os dias e quando não encontra, cria, né, vai ficar usando isso em dobradinha junto com a CPI. Então, basta lembrar do que aconteceu com a CPI de fake news, Amanda. Aquilo foi um show de horrores, foi uma coisa medonha de se acompanhar, foi bizarro, não produziu nada de concreto, apenas essas narrativas vazias de que tem o gabinete do ódio, que robôs e tudo mais, que dispara, não sei o que nunca foi provado. Enquanto que o verdadeiro gabinete do ódio a gente observa na imprensa todo dia, desejando a morte do presidente, chamando ele de genocida e por aí vai. Então, o que teme a CPI, quem não deve, não teme, são frases de efeito, né? Na verdade é o seguinte, o que a gente viu foi a mágica acontecer.
né, 11h59, estava lá a turma, CPI, meia-noite, né, virou o relógio, veio lá a coleta de assinaturas do Girão, já tem gente falando, não, que não é assim, que não sei o quê, e o Bolsonaro. Então, na verdade, a gente percebe quem é que teme alguma coisa com essa história. E após a instalação da CPI, a oposição conseguiu formar a maioria para indicar a presidência e a relatoria da comissão. O senador Otto Alencar, que é um dos indicados para participar da comissão, falou ao Jornal da Manhã sobre o que espera da CPI. O senador, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Tudo bem. Muito obrigado por nos atender. Prazer falar com vocês sobre esse tema, que é um tema importante, que chama a atenção de todo o povo brasileiro. E no Senado Federal, nós estamos na expectativa de ter a primeira reunião para a escolha do presidente, e o presidente eleito pelo voto escolherá o relator para que possam ser iniciados os trabalhos na CPI do Covid-19. Quando o senhor acha que os trabalhos começam? Olha, eu creio que na próxima semana já deveremos ter a reunião, que deve ser presencial, até porque essa questão de ser remota, de ser semipresencial, o presencial é uma atribuição do presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. No entanto, ontem ele deu uma declaração de que, eleito o presidente, ele passaria essa prerrogativa para o presidente da CPI de estabelecer como seriam feitos os trabalhos. Na minha opinião, a CPI pode começar perfeitamente com as sessões remotas em alguns temas, como, por exemplo, aprovação de requerimentos de convocação de funcionários de Estado, do governo federal, sobretudo do Ministério da Saúde. Pode-se aprovar requerimento para a busca de contratos assinados pelo Ministério da Saúde, no âmbito ou do Ministério ou até do Tribunal de Contas dos municípios, que vai ser um órgão que pode nos ajudar muito, e ter assessoria, que é uma boa assessoria do Senado Federal, em algumas CPIs que eu já participei, inclusive tivemos a assessoria do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal. O que interessa é começar a investigar as coisas que aconteceram e que foram, na minha opinião, coisas graves e que levaram a uma ampliação muito grande da doença, da Covid-19, no Brasil, sobretudo no âmbito do Ministério da Saúde. Quando o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro Mandetta, depois chamou o Nelson não pôde ficar, porque não tinha condição de trabalhar, se submetendo às orientações do presidente. O presidente, nesse período em que o general Pazuello esteve à frente do Ministério, na verdade, o Pazuello cumpriu exatamente aquilo que foi determinado pelo presidente da República. O Pazuello chegou ao ponto de colocar no site do Ministério da Saúde a indicação de que a hidroxicloroquina seria a droga de escolha para o tratamento da Covid-19, que é, na verdade, não tem nada, absolutamente nada, para tratar a doença com hidroxicloroquina. Então, essas coisas todas, não foi feito o protocolo de assinatura para a compra das vacinas no ano passado. Me lembro que o ministro Pazuello deu uma declaração em julho para agosto de que só compraria a vacina se tivesse demanda, ou seja, se tivesse pessoas com necessidade de tomar vacina. Então, o cálculo todo errado, trabalhou em cima daquela proposta do início da doença, em que se falou, inclusive o deputado Osmar Terra, que opinava muito sobre saúde, dizia que a doença ia se propagar pelo Brasil e nós íamos ter a imunidade de rebanho, que é uma coisa completamente distante da realidade científica e médica que nós poderíamos esperar. Portanto, foram vários atos inconsequentes, equivocados, errados. Posso dizer a vocês que, na minha formação de médico, eu fui professor aqui da Universidade Federal da Bahia, fui secretário de saúde por algum tempo. Eu quero dizer que a ciência,
o conhecimento científico, né, da doença, e quem está à frente disso, a ciência não se dobra a uma determinação de quem não entende absolutamente nada de medicina. O que aconteceu foi que o Pazuello, como ministro da Saúde, se dobrou à vontade do presidente da República. E o presidente da República é quem ditava as normas e protocolos para a execução das ações do Ministério. O não distanciamento físico entre as pessoas, ele estimulou aglomerações, ele fez reuniões à frente do Palácio do Planalto, foi em lanchonetes, em padaria, em praias, andou de jet ski. Você estimulou esse distanciamento físico, né? Ele queria que as pessoas não pudessem se aglomerar, não usar máscara, não dizia que era uma gripe, que não tinha necessidade nenhuma de se manter aqueles protocolos que o mundo todo e a Organização Mundial de Saúde determinou, né? Máscara, álcool gel, distanciamento físico para evitar o contágio. Essa doença em ambiente fechado, ela é transmitida rapidamente, sem circulação do ar. Nós tivemos no Senado a perda de 3 senadores, o Haroldo de Oliveira, do Rio de Janeiro, Zé Maranhão, da Paraíba, e agora, recentemente, o senador Major Olímpio, que esteve comigo no dia 25 de fevereiro, numa reunião da Comissão de Assuntos Econômicos que eu presido. Ele acabou de relatar um projeto do Estado de São Paulo e saiu, e chegou em São Paulo e já estava com a doença. Ele se contaminou ali. Então, essa situação é uma situação muito grave. Nós não deveríamos estar nessa condição. Claro. Se pudesse estabelecer no início dela as chamadas barreiras sanitárias, até porque essa doença chegou de avião. É a linha aí do que o senador pensa já do relatório final da CPI. Mas, senador, quem é que vai disputar a presidência da comissão? Alguém já pediu o seu voto? O senhor é candidato? Quem será o candidato à presidência e relator dessa CPI? Olha, ainda existem alguns nomes que são colocados do MDB, que é o nome do senador Eduardo Braga, do estado do Amazonas, onde aconteceu a maior crise sanitária em todos os estados, né, por falta de oxigênio, e de insumos. Tem também o senador Renan Calheiros, do estado de Alagoas, e para a presidência ainda não tem nenhum nome assim que eu possa pontuar, né? Tem 11 senadores, 7 têm posição independente, e inclusive de oposição também, o caso do Randolph e do Humberto Costa. A minha posição é de oposição responsável. Ainda nós nos reunimos para ver quem seria o presidente para ser eleito pelo voto, e depois de eleito pelo voto, designar pediu o voto do senhor? Aquele que seria o relator. Mas eu creio que até segunda-feira essa situação vai estar resolvida. Ninguém pediu o seu voto? Já pediram o voto. Mas você sabe que voto é secreto, né? Senador, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Diga, Constantino. O espaço aqui não é adequado para o debate sobre a questão da ciência. Bom dia, eu não estou te ouvindo direito aí. Estou te ouvindo direito. O espaço não é adequado para o debate da ciência, até porque a CPI não é científica. E tratamento precoce tem vários médicos fora do Brasil que defendem, não é o presidente apenas. Imunidade de rebanho foi a estratégia da Suécia, que está com resultados melhores do que o Reino Unido. O Uruguai vacinou mais que o dobro do Brasil e agora assumiu a liderança de óbitos. Então, esse debate aí eu acho que é mais complexo. Mas a pergunta muito direta que eu lhe faço, senador, como é que se convence a população brasileira de que uma CPI que vai investigar desvio de recursos, ou seja, um assunto ético, e que tem Renan Calheiros, que é réu de inúmeros processos na justiça, pode ser levado a sério? Olha, é o resultado dela que vai dizer a você se ela foi levada a sério ou não. No meu caso, por exemplo, eu tenho toda a condição de participar dela. Já participei de duas, todas as duas nós levamos à condenação, a CPI do CARF, de Brumadinho. Nós investigamos o Brumadinho e levamos até o fim, e vamos levar também. A população, a CPI é aberta, é pública. Você vai acompanhar e vai saber quem andou corretamente ou não. Eu posso responder por mim. Por mim, eu posso lhe garantir que não haverá nenhuma condição de que eu não possa andar dentro daquilo que a legislação
está estabelecendo para que eu possa fazer, como tantos outros senadores. O senador Renan Calheiro, ele se coloca hoje como oposição ao governo, tanto quanto o senador Eduardo Braga, tanto é que nós temos maioria, 7-4. Agora, eu discordo do que você falou, que não tem que discutir isso. Imunidade de rebanho no Brasil não aconteceu, não. Nós temos aí 215 milhões de habitantes e temos o quê? De pessoas que foram infectadas. 10% disso. Como é que tem imunidade de rebanho? Não teve imunidade de rebanho. Foi um erro grosseiro achar que ia ter imunidade de rebanho. Que o presidente achou que teria, o Osmar Terra, inclusive o próprio ministro Pazuello. Nós temos que devia ter tomado lá atrás a vacina, para assinar o protocolo da vacina, como eu, no mês de maio, junho e julho, oficiei ao presidente da República, ao ministro Pazuello, assinar os contratos de cooperação técnica com os laboratórios que iam produzir a vacina. Quem fez isso? Dória, que fez. Ele assinou com a Sinovac e foi a primeira vacina a chegar no Brasil, agora em dezembro. De 10 vacinas que estão sendo utilizadas, 8,3 são do Butantan. Por que não fez isso através da Fiocruz, Manguinhos? Por que o presidente não assinou? Não assinou porque ele textualmente dizia que ia só comprar vacina se tivesse demanda, gente para vacinar. Eu lhe pergunto, tem gente para vacinar hoje? Sem precisando de vacina? Tem braço esperando por vacina? Tem sim. Por que não assinou lá atrás os convênios de cooperação técnica? Com a Pfizer, AstraZeneca, Moderna, qualquer uma delas, Johnson, com o COVAX Facility, qualquer uma dessas. Por que não assinou para estar agora com 40%, 50%, 60% do povo brasileiro vacinado? Uma vacina chega aqui por quê? Na faixa de $10 mais ou menos, $12 uma vacina. Um dia de UTI custa R$2.000, R$3.000. É só fazer a conta e saber o que é que tinha que fazer certo ou errado. Como é que pode o presidente da República nomear em 2 anos 4 ministros da saúde? O ministério mais importante do Brasil é o da saúde. É muito mais importante que o da economia, porque a economia não vai rodar se o povo brasileiro e trabalhador não tiver saúde para trabalhar. Não vai resolver só na internet, no sistema remoto, não. Home office, de jeito nenhum. Portanto, eu acho que isso tem que ser investigado profundamente. Saber por que não fizeram as coisas corretas. Por que não foi diretamente em cima do que a ciência mandou fazer, ou mandava fazer, como todos os países fizeram. Os Estados Unidos está com quanto por cento de vacinação? Quanto é que está nos Estados Unidos por cento de vacinação? 40% do povo americano está vacinado. E aqui nós estamos com 8%, 9% dos vacinados. Como é que ele não calculou errado a questão da imunidade de rebanho? E o Semana da Pan fica por aqui. Muito obrigado a você pela companhia, pela audiência. Até mais. Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação.